reproduzindo a caracterização. Mano, eu posso fazer um parêntese gigantesco aqui, porque eu tava meio que comendo tempo aqui, porque minha internet tava oscilando de novo, né? Malandro, né? Por isso que eu tava calado aqui. Mas eu tava lendo, é necessário retornar a Freud, né? Em vários aspectos, porque Freud tem muito a nos dizer. Eu tava lendo a Introdução ao Narcisismo. Inclusive, eu tinha feito uma proposta, né, da gente fazer uma live. A gente vai fazer essa live sobre narcisismo, mas a gente precisa se preparar minimamente, né? Pra fazê-la. Mas a gente vai fazer. Não é fácil, não. Narcisismo é Mas muito difícil. tem uma parte aqui desse livro que ele cita Jung. Eu não sei se tu já pôde observar esses momentos que Freud cita Jung. E lógico que é diferente, inclusive, quando você lê Jung, que você pode até ter visto, né, anteriormente. Mas quando você lê Jung e você vê Freud citando Jung, você já vê a coisa de uma forma diferente, né? E aí eu gostaria de contextualizar, de falar um pouco, de ler esse trecho. Então, ele está falando de alguns aspectos sobre introversão em Jung, né, e etc. E ele está falando referente à libido. Ele diz assim: apenas esse estado da libido para alcançar metas relativas a determinados objetos. Não, peraí, voltei. Se deveria aplicar o termo utilizado por Jung sem distinção, o de introversão da libido. Sucede de outro modo com o parafrênico. Este parece mesmo retirar das pessoas e coisas do mundo externo a sua libido. Eu não sei o que é que significa esse termo parafrênico, tu conhece o que é que significa isso? Rapaz, parafrênico é uma denominação antiga. Quer dizer o quê? Antiga que significa, salvo engano, acho que é melhor pesquisar para não dar informação errada. Tá, né? Beleza. Vai pesquisando aí enquanto eu vou lendo o trecho. Ele está falando basicamente de como ele interpreta, digamos assim, esse movimento da libido em Jung, porque ele está relacionando, ele está fazendo uma introdução, né, a essa concepção do narcisismo na ótica dele, né? E aí ele segue. Este parece mesmo retirar das pessoas e coisas do mundo externo a sua libido, sem substituí-las por outras na fantasia. Quando isso vem a ocorrer, parece ser algo secundário, parte de uma tentativa de cura que pretende reconduzir a libido ao objeto. Aí você vê, de certa forma, e aí você vai poder falar sobre o que é o parafrênico, né? Como alguns aspectos do que o próprio Jung coloca aparece aqui em Freud. Lógico que ele vai trabalhar isso em vários outros aspectos. Freud tem uma maneira de conduzir a coisa bem diversa do Jung em outros aspectos, mas em certo sentido ele está utilizando-se, inclusive, do próprio Jung para contextualizar aquilo que ele está falando, né? Eu achei interessante essa citação. Mas aí, vai lá, comenta. Na verdade, eu li esse livro antes de ler Jung, né? Porque nós lemos esse livro no grupo das quartas-feiras, nas quartas-feiras freudianas, que é esse mesmo grupo que passou pelo Freud da metapsicologia e foi para o Freud mais antropológico, né? O Freud do mal-estar da civilização. Fala um pouco dessa diferença do Freud da metapsicologia para o antropológico, se não for te explorar demais. 2 minutinhos sobre perfeito, isso. Perfeito. Freud, ele tem algumas fases, né? E não é só Freud, né? A gente sabe que tem filósofos pensadores que tem várias fases, né? E a gente fala fulano 1, fulano 2, né? Em filosofia tem muito isso. Freud também tem suas fases. A primeira fase é uma fase mais biologicizante, uma fase em que ele está mais preso à medicina, né? Aquela ciência hard, e ele procura causas neurológicas para as coisas. Depois ele cria a psicanálise, e esse Freud psicanalítico é um Freud que se deparou com as coisas do inconsciente e tentou produzir uma teoria para explicar essas coisas. Então, é um Freud teórico, é um Freud que produz não uma psicologia, porque a psicologia é realmente a ciência, é realmente o procurar... A ciência seria uma ciência mais positivista, né? De lidar com a empiria, lidar com o material... A famosa ciência dura. A famosa ciência dura. Então, a psicologia seria essa ciência dura, mas a teoria por trás da ciência seria uma metapsicologia, né? Uma tentativa de pegar vários casos e criar uma teoria universal, né? Por um método simples de indução, né? Então, esse é o Freud desse segundo momento. Só que o interesse de Freud vai mudando porque ele vê que a psicanálise pode explicar não somente as condições das pessoas, ou seja, por que as neuroses, as psicoses,
as parafrenias, né? O parafrênico segundo o dicionário aqui, é uma pessoa que muda a disposição, mudanças na disposição e no caráter, né? Então, o parafrênico é Então, veja um só, termo é interessante aberto, isso. né? É interessante isso. Teria ela. Desculpa, pode prosseguir. É porque eu queria colocar uma questão E referente a essa aí, parafrênica. Porque para parece, estudar pelo menos ali no início do texto, né? Isso. A gente vai voltar depois para falar das parafrenias, mas é um termo amplo. Um Tá termo dando bem delay amplo. no áudio. É porque às vezes aparece que o teu microfone está mutado e às vezes não. Aí eu nunca sei quando vai falar e quando não vai. Tá, Agora, por beleza. exemplo. Não, é porque parece que ele dá uma indicação que esse parafrênico ali seria um tipo de extrovertido, né? Nos termos junguianos, né? Porque ele é voltado para fora. Pelo menos naquele trecho, ele cita nesse sentido, né? Sim, sim. É uma mudança de disposição que certamente pode ser causada por elementos externos, né? Mas geralmente tem a ver com a psicodinâmica. E a extroversão é um tipo de psicodinâmica, né? É um funcionamento da psicodinâmica também. E aí, o Freud percebe que a psicanálise pode explicar não somente os parafrênicos, os neuróticos, talvez até quiçá os psicóticos. Uma coisa que Freud realmente deixa para outros psicanalistas falarem é falar dos psicóticos. Mas ele sabe que tem potencial para isso. Só que ele vai descobrindo depois que a psicanálise tem potencial para explicar as massas, as civilizações. Então ele escreve vários textos mais voltados a mais antropológicos, a gente pode chamar. Então que ele explica as religiões, que ele explica as sociedades, que ele explica os ideais políticos, né? Ele faz uma crítica aos socialistas, em que ele não é econômica, não é uma filosofia política, mas ele descreve a psicodinâmica de populações inteiras. Onde é que está esse trecho que ele faz essa crítica aos socialistas? Qual é O o livro? socialismo mais da civilização. Qual o trecho, mais especificamente, tu lembra a página? Posso te Não, né? dizer, É eu acho pedir que eu vou demais, te né? dizer, É pedir não, demais, né? a página não sei não. Beleza. Quando Mas terminar, é do tu me meio para diz que eu vou dar uma frente. É do olhada meio nisso para aí. É frente. interessante ver isso daí. Basicamente, a crítica dele ao socialismo é que o socialismo é meio ideal e se a gente consegue um socialismo, a gente tirou de uma galera uma das formas de extravasar a violência. Qual é a forma de extravasar a violência que a gente conhece no capitalismo? Né? Caramba, isso é meio problemático, né? Ver que tipo de socialismo ele tá Mas falando, né? E o socialismo revolucionário, que inclusive faz ódio ao uso da violência em determinados aspectos da justificação, como por exemplo, Fanon. Ele fala disso, ele diz que, quer dizer, bem, Fanon é muito depois de Freud, Fanon é mas ele muito diz assim, depois, né? Inclusive se valeu ele diz assim, de Freud, né? Inclusive. ele diz assim, ironicamente, vamos descobrir o que é que os socialistas russos vão fazer depois de terminarem de dar cabo de seus burgueses. Ou seja, acabou os burgueses, não tem mais em quem jogar a violência. Eles vão partir para quem? Vão violentar a quem? Né? O que subjaz isso é dizer que todo ser humano tem uma pulsão violenta. Né? Nesse ponto da teoria, Freud estava muito influenciado pela guerra, né? Pela Primeira Guerra, que ele já tinha visto, e pela ascensão do nazismo na Alemanha. Então, ele estava no momento em que ele tinha que falar da violência no ser humano. Era um momento histórico da violência. Né? E aí ele cita Jung, geralmente para descrevê-lo como monista, né, que Jung de fato é, ou para exaltá-lo nos textos mais antigos. Ele exalta Jung, quando Jung ainda era aliado dele. Né? Nos textos mais recentes, esse é meu ele faz garoto. críticas. Exatamente. E nos textos mais recentes, ele faz críticas a Jung. Né? Nesse que você leu aí agora, me parece um certo questionamento da extroversão como um processo psicológico muito amplo, né? Muito indefinido. Né?
Então, já que você tocou nessa questão da violência, eu gostaria de colocar uma questão, não sobre o texto, mas acho que pode servir para a gente pensar no texto na continuidade, né? Freud estava pensando nessa questão da violência, ok, né? Estava fazendo essa crítica aos socialistas em um determinado aspecto, digamos que você, da forma que você colocou, de certa forma parece que é necessário esse objeto para direcionar, de certa forma, essa agressividade no sentido de uma provocação e posteriormente uma violência no sentido da violência propriamente dita, né? E aí, de certa forma, eu estava conversando com uma amiga minha sobre os aspectos do colonialismo, uma amiga minha de Portugal, sabe? E você sabe que, de certa forma, é muito difícil para uma pessoa que tem um nacionalismo exacerbado dentro de si assumir que, digamos assim, os portugueses tiveram uma participação histórica em determinados contextos de exploração em relação a outros povos, né? Apesar de terem sido explorados também em um passado bem longínquo que pouca gente conhece, mas são conhecidos, né, como, digamos assim, colonizadores de um modo geral, né? São conhecidos assim, historicamente falando, de uma predominância. E aí um dos argumentos que ela utilizou, eu já vou explicar por que eu estou utilizando esse exemplo que parece tão distante do que a gente está falando, né? Eu fiz, não, mas era a normativa da época da colonização, era aquela. Então, como é que você vai recriminar algo para trás? Eu fiz, espera lá, opa. Então, quer dizer que aquilo que se estabelece como normativa de uma época, por mais que às vezes certas críticas pareçam anacrônicas, né, elas podem ser justificadas porque os parâmetros institucionais, e institucionais eu estou utilizando o termo aqui no sentido de convenções sociais, né, eram aqueles e não podem ser condenados. Então, quer dizer que dessa forma a gente pode justificar, inclusive, determinados acontecidos históricos diante inclusive, por exemplo, do velho chavão do nazismo. Então, era a normativa da época. Então, tudo bem. Estava dentro da lei, inclusive, né? Da Alemanha, naquele período, né? E aí, né? E aí me remonta também outra questão, que é, por exemplo, o diagnóstico que o próprio Nietzsche faz lá em Genealogia da Moral. Sempre foi assim. Sempre houve povos que exploraram outros povos enquanto existiu vida. É uma tendência geral, né, para não dizer outra coisa, porque se eu falar em uma concepção de definição em Nietzsche, isso fica complicado, mas há uma tendência Tem a ver com geral a vontade de potência, né? da vontade de potência, de sobrepujar tudo aquilo que me é externo entre aspas, pois Nietzsche não trabalha com essa concepção de interno e externo, mas é tudo aquilo que é corpóreo, tende a subjugar, né, tudo aquilo que está circunscrito ao seu redor, né? Me parece, em certo aspecto, algo aproximado do que o Freud tenta colocar, essa questão do que você colocou, né? De certa forma, existe essa violência, existe essa necessidade de provocação, de agressividade, né? De provocar no sentido de ver o que aquilo pode me proporcionar e logo em seguida a violência. Então quer dizer que se eu acabar enquanto com o outro, aquele que se institui como inimigo, a violência vai permanecer lá e eu vou ter que direcioná-la para algum lugar. Então aí eu acho que Freud dá a solução do ascetismo que perpassa o próprio Freud, que é outra coisa completamente problemática, né? Assim, digamos assim. Mas aí tá aí, né, a questão, né, digamos assim, do diagnóstico acerca da própria violência que continua retornando, né? Isso, Digamos assim. isso. Era isso que eu queria E que colocar. vai retornar outras vezes, né? Quer dizer, Judith Butler, quando avalia identidades, ela fala que um dos grandes problemas da identidade é que ela se circunscreve afirmativamente em relação ao que se é e negativamente em relação ao que não é. Então, você tem sempre um campo de hostilidade, de hostilizar o que está fora de você. Judith Butler trabalha muito isso, essa é uma coisa que ela tirou de Freud. Freud diz assim, os portugueses têm uma tendência histórica de rivalizar com os espanhóis. Os ingleses e os irlandeses, né? Geralmente povos próximos uns dos outros, mas que para afirmar sua identidade ele precisa fazer uma afirmação negativa, ou seja, precisa desgostar de quem não é como você. Né? Sempre enquanto houver identidade, vai haver violência, e isso é só um dos aspectos da violência humana. Esse é o aspecto que Judith Butler trabalha, quando fala, por exemplo, quando comenta Antígona. Né? Mas Judith Butler leu Lacan,
que por sua vez é um grande freudiano, né? Ela leu Foucault, que por sua vez é um grande nietzschiano, vamos colocar assim, né? Então está dentro dessa tradição. Esse problema ele retorna inúmeras vezes. Jung aqui ele